Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho de história. E aí eu vou começar com uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Brasil foi descoberto? Vocês acham que Pedro Álvares Cabral realmente não sabia que aqui tinha terra? Então vamos à verdade. Então olha só, na realidade o Brasil já vivia aqui há muitos anos, né? Aqui na América do Sul, os índios, eles sempre viveram aqui, os povos que viveram aqui. Só que com a descoberta da América do Norte, em 1492, foi feito um tratado de Tordesilhas, que era um tratado que dividia a parte que fica à direita para Portugal e a parte esquerda para a Espanha, das terras que eles descobrissem. E aí começou então uma grande procura de terras, né? E foi em 1500, no dia 22 de abril de 1500, que aqui chegaram as caravelas de Cabral. Primeiro ele chegou em Porto Seguro, que é um lugar lindo, maravilhoso, né? Muito visitado, eu já visitei várias vezes porque é lindo realmente. Não tem como não se encantar, né, com a Bahia, que se chama, tem uma cidade chamada Cabralha, por causa de Cabral. Então, não tem como não amar aquele lugar lá. E antes, nossa história do Brasil, ela está dividida em três partes, né? Na parte do Brasil colônia, o Brasil Império e o Brasil República. Antes disso, quando os indígenas moravam aqui, é chamado de período pré-cabraliano, ou seja, antes de Cabral chegar. Com o Brasil colônia, realmente o Brasil, os portugueses só vieram tomar conta do Brasil a partir de 1530. Por quê? Porque começaram a invadir o Brasil para tirar o pau-brasil. Os franceses e holandeses começaram a invadir o Brasil para poder tirar o pau-brasil daqui. Então eles começaram a colonizar, trazer pessoas para cá, para morar aqui, tá? Só que as pessoas não gostavam muito de morar aqui não. Bom, só melhorou essa parte quando a família real veio para cá. Mas antes disso, Portugal fez as capitanias hereditárias, dividiu em 15 lotes, não deu certo. Fez o governo geral, não deu certo. Só melhorou o Brasil no século XIX, quando a família real veio morar aqui. Eles estavam fugidos de lá, de Portugal, e veio para cá morar. Então, como aqui não tinha muita coisa, eles passaram a construir bibliotecas, teatros, escolas, para melhorar para as pessoas da família real e quem veio com eles. E aí quem ganhou fomos nós, os brasileiros, né? Bom, só que as pessoas não estavam muito contentes com a família real aqui não, porque eles carregavam tudo que era nosso, né? Principalmente quando chega a época da mineração e que tem muitas revoluções. Uma delas eu já falei para vocês, né? Que foi a Inconfidência Mineira com Tiradentes. E aí começa
as pessoas a quererem a libertação de Portugal. E é onde começa o Brasil Império, né? Quando o Dom Pedro I declarou a independência de Portugal e ele se tornou o primeiro imperador do Brasil. E aí Dom Pedro também não gostava muito da coisa, né? Dom Pedro I, ele foi embora e largou seu filho Dom Pedro II aqui com apenas 5 anos. Mas ele só pôde governar com 15 anos, tá? E esses 10 anos, o nosso Brasil ficou governado por regências. E aí o que aconteceu? O Dom Pedro II, ele fez muita coisa, ele era muito inteligente e ele governou por um grande período. Eu gosto muito dele, né? Quer dizer, gostava, né? E aí, o segundo reinado foi até 1889, quando Deodoro da Fonseca, né, Marechal Deodoro da Fonseca, junto com outras pessoas, proclamaram a República do Brasil. E aí o Brasil de Império tornou-se República. A República é quando nós temos não um imperador governando, nós temos um presidente. No Império é um imperador e na colônia a gente depende de outro país, tá? E aí nós tivemos vários presidentes e um deles que chama muita atenção foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que fez uma ditadura. O que é uma ditadura? Só ele governava sozinho. Alguns gostaram do governo dele, outros não, mas ele fez muita coisa boa. Dentro dessas coisas boas foram os direitos dos trabalhadores, que está até hoje, né? Então, e aí o que acontece? Depois disso, né, veio o golpe dos militares. Os militares deram outro golpe e que foi até 1985, o governo dos militares. Já em 1985, né, começou aí a revolta do povo e a tia Aparecida já estava lá, né, a querer que voltasse a ter um presidente eleito pelo povo. E aí foi que aconteceu a primeira Constituição votada pelo povo, a Constituição de 1988, que vem até os nossos dias. Ela já precisa ser reformulada porque tem muitas coisas que ainda não tem, que já precisa ser renovada, tá? E aí aqui eu coloquei, né, um pouquinho, e tem atividades aqui sobre tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Para vocês conhecerem aqui, ó, um pouquinho sobre o nosso descobrimento, né? Aqui do lado esquerdo, essa figura aí que é Dom Pedro I. Esse senhor de barba aqui foi quem proclamou a República, Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui embaixo, um indígena brasileiro. E aqui foi quando o povo foi para a rua na década de 80, né, querendo a liberdade, querendo votar para presidente. Então, é essa um pouquinho da nossa história. Tá bom?